Vitória e Bahia se juntaram aos outros 15 times da Série A que pediram a paralisação do Campeonato Brasileiro em virtude das enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Então agora já são 17 clubes falando para a CBF, CBF, vamos parar isso aí, 2 semaninhas CBF. Só que a CBF não se manifestou, não quer parar, porque na concepção da maioria que tá vendo isso aqui de fora, parece que as vontades de Flamengo, de Palmeiras e de São Paulo são maiores do que as vontades dos outros times, dos outros 17 times que pediram, né? Isso se a gente levar em consideração que a CBF manda alguma coisa, porque na verdade a gente sabe que quem manda mesmo é a rede, né? A rede, aquela do redondinho, sabe? O que a rede falar, tá falado. Se a rede amanhã decidir que o Campeonato Brasileiro tem que parar, vai parar e fim de conversa. O que importa é, né, o pay-per-view. O Internacional chegou a mandar para a CBF um documento com especificações de que datas ia ser reposto esses jogos, em que momento ia ser reposto esse jogo. Soluções, na verdade, para a gente diminuir o impacto nas rodadas, né, desses jogos que seriam adiados, e esse documento não foi nem respondido. O Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Como todo mundo sabe, todo mundo tá vendo, a gente tá passando por momentos muito difíceis aqui no Rio Grande do Sul. Tem estádio alagado, tem aeroporto alagado, tem gente perdendo tudo nas enchentes, tem gente perdendo a vida. E o Inter e o Grêmio e o Juventude entraram com pedido para a CBF para dar uma paralisada no Campeonato Brasileiro, que não foi atendido porque 5 times não foram de acordo. O Flamengo, o Palmeiras, o Bahia e o Vitória, e eu acho que também... o último não lembro, mas eu acho que é o São Paulo. Inclusive, 3 desses times eles cederam estádios pro Inter jogar. Eu não posso falar pelos outros times, mas eu tenho certeza que o Internacional não vai jogar fora do seu estado. O Internacional é chamado de Clube de Povo por um motivo, porque ele é o clube do povo e é do Rio Grande do Sul. Como que os jogadores vão jogar e treinar em outro estado, sabendo que seus familiares estão debaixo d'água, sabendo que o Pedro tá debaixo d'água, que a família do copeiro tá debaixo d'água? Pelo menos o Inter. Os outros times eu não sei. Aí vai da avaliação de cada clube, né? Também não cabe a mim julgar o que Grêmio e Juventude vão fazer. Eu sei que o Internacional não vai sair do Rio Grande do Sul. Sempre tem aquele tipo de jogador que a gente, por N motivos, acaba não gostando. E o Diego Costa é um cara que eu não gostava muito antes de ele vir pro Grêmio. Pela postura dele em campo, de ele estar sempre brigando, sempre deixando o cotovelo, sempre deixando um pezinho. Um cara que muitas vezes em campo, pelo jeito brigador e pelo jeito de disputar as bolas, do jeito que disputava, de encher o saco da defesa, parecia até mau caráter. Mas eu não posso negar que a postura dele durante as enchentes, o tanto de gente que ele ajudou a salvar, mudou completamente a forma que eu vi o jogador. Eu acho que ele passou de vilão para herói. E eu, como torcedor colorado, me proponho a nunca mais xingar e nem vaiar o jogador. Pra quem não sabe, o Diego Costa ficou em Eldorado, a cidade onde os jogadores do Grêmio geralmente ficam. E lá ele emprestou jet ski, ele emprestou jeep, ele ajudou a salvar os jogadores da base do Grêmio que tinham sido praticamente abandonados pela diretoria do clube. Então esse é um jogador que eu acho que a torcida do Inter no próximo Grenal tem que aplaudir, mesmo sendo do adversário. O Internacional hoje, de tarde, disponibilizou fotos de como ficou a situação do estádio Beira-Rio após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O clube também informou que o estrago total em valores, né, do que vai ser gasto e o que vai ser reposto, e o que o Inter vai perder em bilheteria, em viagem, isso e aquilo, chega a quase 35 milhões de reais. Esse é o prejuízo do Inter. Em entrevista também, a direção do Inter falou que o prazo de retorno, a estimativa de retorno, é de 120 dias para o Inter voltar a jogar ali. Isso se liberar o aeroporto, né? Porque vazou uma notícia ontem que o aeroporto Salgado Filho ia ser liberado só em setembro. Ontem eu postei um vídeo falando que o Inter não ia sair do Rio Grande do Sul de jeito nenhum, e hoje a história já começa a mudar. O Internacional, em algumas figuras, entende que não tem logística para o Inter jogar no Rio Grande do Sul e começou a estudar estádios em Santa Catarina e em São Paulo para ver se pode fazer alguns de seus jogos lá. O que a torcida do Atlético Mineiro fez tem que entrar para a história. O clube e a torcida se juntaram num jogo treino que arrecadou mais de 600 mil reais para as vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Um dos momentos mais icônicos foi quando tocou o hino do Rio Grande do Sul para o estádio inteiro, uma cena simplesmente de arrepiar. Todos os clubes do Brasil ajudaram de alguma forma, ou dando dinheiro diretamente, parte da renda dos ingressos, ou fazendo recolhimento de alimentos e de roupa e disso e aquilo, o que mostra que o futebol está sendo hoje em dia
muito importante para dar pelo menos uma sanada no que essas pessoas que perderam tudo sofreram. O futebol é sim muito mais do que um esporte, ele é... O que o Thiago Maia, volante recém-chegado do Flamengo ao Internacional, fez durante essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul das enchentes, merece estátua e faixa no clube. Pra quem não sabe, o Thiago Maia atuou desde os primeiros dias da enchente, tirando muita gente, muito animal da água. E tipo assim, ele não se limitou só em pegar e emprestar alguma coisa ou dar dinheiro, ele literalmente entrou na água de lama e tirou gente. E é estranho porque o jogador recém chegou aqui, ele não precisava. Aliás, jogador nenhum de futebol precisava ter feito o que os jogadores de futebol da dupla Grenal fizeram, né? De entrar na água. A partir do momento que você tem muito dinheiro, é só você pegar e fazer um depósito que tá tudo certo, já ajudou bastante. Só que os jogadores da dupla Grenal foram a mais do que isso, digamos assim. Outros jogadores como Rocher e Maurício ajudaram na triagem de alimentos e cobertores e roupas. Mercado, Borré, Valência, todos eles ajudaram um pouquinho. O que mostra uma preocupação dos jogadores muito mais do que só o salário. Hoje em dia no futebol, do jeito que tá, a gente olha para os jogadores e acha que eles são simplesmente funcionários sem coração que estão ali só pelo dinheiro. Mercenários que só se preocupam com o salário caindo na conta e não estão nem aí para a camiseta. E a gente tá vendo que não é isso que tá acontecendo.